vamos dizer assim, contar um testemunho. Não, eu estava falando da rua porque quando eu estava no sistema, né, eu tinha muito pesadelo, tinha um problema de pesadelo desde criança. Eu tinha um problema seríssimo, tá? E era aquele negócio que, podemos dizer assim, naquela época, o, no sentido do sistema, né, assim, o diabo me pegou, me sufocou, eu não conseguia gritar. Sabe? E até, inclusive, minha esposa, muitas vezes, sabe? Lá eu clamava, via, assim, ela via, eu clamava mesmo. Quando conseguia clamar, eu clamava. O sangue de Deus tem poder, sai. É aquela luta, sabe? Sufoco. Era direto, assim. E mesmo no sistema, né? Porque no sistema tá aquele negócio de o mal com o bem, né? Ficar brigando, né? Que a gente fica naquilo. Daí desde, sempre foi assim. Quando eu estava dormindo, muitas vezes meu filho, quando eu viajava, que eu tenho meu filho em outra cidade, muitas vezes meu filho me acordava. Pai, que é isso? Foi um pesadelo, filho. E depois que eu comecei a participar aí da Filosofia X, é uma prova concreta. Olha, desde criança tinha esse problema. Nunca mais tive esse problema. Sabe? Não me deu mais. Que é a realidade mesmo. Né? Na verdade, o diabo não existe, né? É aquilo que o sistema coloca em nossa cabeça, né? Depois que eu passei a ver que aquilo era uma ilusão, meu, é verdade, porque eu acho muito interessante, né? Que isso aí, sabe, quando a gente sofreu esse problema seríssimo há muitos anos, desde criança, né? E de repente comecei a participar e comecei a acreditar naquilo que era real, que o falava sobre, né, entre o bem e o mal, a dualidade, isso, aquilo. E eu comecei a acreditar e sumiu. Nunca mais o teve. Eu escutei de um amigo também, lá de Balneário, inclusive, que ele melhorou bastante o sono. Muito. Até lembrei de ti. Isso é muito bom. Ajuda bastante. Eu já sempre fui dorminhoca. Aí estava falando sobre uma coisa tão importante que eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha. O nosso Deus é um Deus ciumento de nós, né? Ele não divide a glória dele, né? Ele quer tudo para ele, né? Então, Aham. nós somos a noiva, né? Nós somos a noiva. Então, assim, se somos a noiva, o noivo, claro que ele vai ter ciúme da noiva, né? Então, assim, eu falei, para mim, isso é interessante. Eu falei, meu, que maravilha, cara. É emocionante, né? Deus, Não, tem muita aula assim que, como é que meu nós vamos, Deus do né? céu. Como é que Deus vai dividir a glória dele, né? A gente tem que fazer o possível, né? Como diz o professor que está falando. Nós tem que dar não como os outros ministérios que faz, tem que dar o melhor, mas o melhor de. Nós tem que dar o melhor de É, nós, né? Para ele, né? Não. Igual eu falei assim, muito bem, sabe? Olha, sabe, a gente já fica pensando, obrigado, porque se todos tivessem, assim, aprendessem, né? Ouvissem, né? Mas é difícil, né? é. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que a dificuldade que a gente tem de falar para as pessoas. Elas não entendem de forma alguma, é como se falassem outra língua. Então eu disse, só que tem um porém nessa história. Se você decidir ser um católico, seja o melhor católico. Se você for um espírita, seja o melhor espírita. Se É for um verdade. bandista, seja o melhor. Siga os dogmas, as regras, faça tudo bem certinho, porque a tua consciência esteja bem limpa e alinhada com Deus e aquilo que tu segue, professa perante os outros e Deus. Se não for assim, se for um meia-boca, aí você é hipócrita. Se você decidiu ser evangélico, seja o melhor, seja irrepreensível, seja o melhor de todos lá. Que você seja exemplo. Eu, por exemplo, eu não tenho uma religião, mas respeito todas, porque eu acho que a pessoa fazendo bem onde já está representando bem o que ela acredita. Agora, se ela for uma pessoa maldosa e tudo mais, né? Aí não tem religião mesmo. Vamos sair da inércia, né? Vamos sair do conforto, vamos trabalhar. É Que verdade, é, né?
É porque é uma cutucada e é mais por verdade, é aquela coisa que você vê, meu Deus, né? É aquela verdade que não ofende em nada, que ela só te cobra mesmo, né? Fica a tua sextra ali ardendo já. Ixi, quando você aprende que você é parte de um todo, que Deus se dividiu, e queira ou não queira, nós estamos ligados a Ele, né? Que é aquele ponto no coração lá que o professor ensina. Quando você tem esse entendimento, essa visão, quando você olha para o outro, você já muda tudo quando você aprende isso e tem consciência disso. Você entende que faz parte da tua evolução, da tua existência, a evolução do outro, a evolução do outro. É tudo para você aprender. Ela falou de manhã, e daí de tarde, de noite, o Aki falou, eu falei, poxa vida, que coisa, hein? Olha a frequência, tá alinhada. Estar na mesma frequência. Eu falei para ela sobre o vídeo do. Eu nunca que eu imaginei que o Aki ia falar a mesma coisa. Que aquilo lá tudo é ilusão, que você não se apega àquilo, entendeu? Foi certinho para ela, daí o Aki falou, né? A mesma coisa, eu mandei um link para ela, do professor Aki, falei, aí, olha aí, a confirmação aí, ó. E eu falando com ela na mesa de café, e daí de noite, o que eu falei de manhã, o professor Aki falou. O Aki que coisa mais linda, né? Uhum. Nossa, velho, impressionante, porque você vê que a pessoa tá. É aquilo, frequência, é a linguagem que a gente vai ter que usar mesmo para entender, porque sem saber qual seria o assunto. Imagine o tanto que está sendo feito maldade com as pessoas das igrejas, que o professor Hidalgo, o professor Akio falou que as meninas fazem aqueles negócios lá e chega no final, ela se ajoelha para agradecer. Imagine o tamanho da ignorância que elas estão fazendo. Elas nem sabem o que elas estão fazendo. Elas estão mentindo. Não. E ainda agradecem por mentir. Olha o tamanho do problema que os pastores estão assumindo. No dia lá que vão no juízo, o que vai acontecer com eles? Deles enganar tantas pessoas, tanto adolescente, tantas pessoas que pensam que estão fazendo certo, e bem no fim, eles não, que nem o professor Aki fala e o professor Hidalgo ensina, que nem eles vão entrar e não deixam os outros entrar, entendeu? As nossas ações aqui são trocas de energias com o mundo de cima. Então eles estão trocando energias e as energias vão retornar para eles, né? Se eles colherem vida, vai ter consequências físicas, porque ainda tem a consequência quântica, né? Metafísica. E essa é o pagamento que eles vão ter lá do outro lado, quando for passada a linha imaginária desse mundo aqui para o outro. Então é a rehologramação. Professor, só a última aula que o professor deu lá, e quando o professor falou assim que a gente vai voltar, porque a gente gerou as centelhas, e a gente vai voltar para o mesmo lugar que a gente veio. Sim. Então, se todo mundo voltar, se nós todos aqui no mundo todo voltar, o que a gente vai voltar? Como que eu vou te fazer a pergunta? A gente vai fazer parte de Deus, é isso? Ou a gente vai ser um outro ser? Então deixa eu fazer uma demonstração aqui em desenho, para que a gente possa relembrar as nossas aulas lá que tem no título. Está recordando o que são os mundos da Kabbalah. Então aqui são os 4 mundos. Esses mundos aqui são os mundos que não são locais físicos. Vocês entenderam isso aqui, que não são locais físicos, né? Quando eu falo de mundo. Isso que eu estou pintando aqui é um simbolismo de luz. O que quer dizer isso aqui? Então lá naquele vídeo lá que a gente comentou que o Criador criou o mundo de Adam Kadmon, que vamos dizer que é aqui para cima, quando falou Adam Kadmon, é um homem ideal na mente do Criador, mas apenas estava na mente dele. E é um mundo também.
mundo, ele estava, vamos colocar mais uma linha imaginária. São várias, né? Cada mundo se divide com linha imaginária. Aqui o Criador criou aquele Adam Kadmon. É o homem ideal na mente do Criador. Que o Criador criou ele para ele poder doar conhecimento para esse homem. Então esse é o nome de luz. Tá? Vamos fazer um símbolo aqui de luz. E quando nós estamos aqui, nesse mundo nosso aqui de Asiá, nós temos pouca luz. Então aqui tem uma escuridão, para a gente entender. Só que a consciência do Criador, ela está em tudo. Não é porque falta luz que a consciência do Criador não está aqui. Então o Criador criou quem? Vocês acham que quem criou nós? O Adam Kadmon, vamos supor que é isso aqui. Daí, quando aconteceu a explosão, ele se quebrou em várias partes. Que a Cabala diz que é 600 mil. Isso. 600 mil, sabe que é a humanidade. É só símbolo. É um número simbólico. Então, quem criou, a partir disso, aconteceu, então, a divisão aqui dos mundos. Que cada mundo na Kabbalah tem um motivo para ser. Até aqui, que é o nosso mundo, o mundo da manifestação. Esse mundo da manifestação, aqui que tem pouca luz, mas tem nele a consciência divina, que a consciência divina é o todo. Nós não conseguimos limitar o Criador. Lembra do vídeo que eu fiz o comentário de quem somos nós? Por que estamos aqui? Sim, de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. Então, naquele vídeo lá, eu explico que Adam Kadmon, ele é um espaço que o Criador criou para poder doar ali dentro. E esse espaço é uma consciência. Essa consciência, ela desejou doar também. E o Criador não quis receber. Porque ele não precisa, ele é só doação. Então, esse Adam Kadmon, o que fez? Aconteceu ali o Big Bang, né? A explosão onde que se quebrou. Até lá então, a parte dele que se dividiu, essa parte que ele criou. Que o Criador, ele criou o mundo de Adam Kadmon, que é aquele espaço onde ele queria doar ali dentro, né? Então, aquele homem ideal da mente do Criador, ele desejou doar também e acabou não podendo doar, porque o Criador não precisa receber. E aí ele se restringiu e acabou explodindo o que a ciência chama de Big Bang. Essa energia, nós estamos falando até esse momento de energia. Essa energia, ela era muito concentrada, mas ela foi se espalhando onde gerou o universo, a galáxia, e tudo que existe, até chegar em nós aqui, a planta, a bactéria, tudo que existe aqui como físico, mesmo que nós não conseguimos olhar a olho nu e ver, mas isso é tudo parte daquela consciência que se quebrou lá de Adam Kadmon, daquele mundo. Então nós estamos falando aqui que aquele mundo, Adam Kadmon, que se quebrou, ele veio e acabou chegando aqui em nós. Nós somos aqui, esse ser humano tem a mesma consciência do Criador que tem numa ameba. Que o Criador, ele é o todo. Então nós temos a consciência que tem uma árvore, uma planta, um animal, uma pedra. A consciência do Criador, ela está em tudo. Porém, nós temos algo que diferencia desses outros seres, o inanimado, o vegetal e o animal. Nós temos a nossa alma. Vamos simbolizar ela aqui. Essa alma é aquele eu divino de inspiração que nós temos como Criador. Então, o que diferencia nós de todo o resto que existe no universo, incluindo as galáxias, incluindo os planetas, aí chega até a nossa Terra, né, o nosso planeta Terra, aí tem os vegetais, tem os animais, e tem tudo que existe aqui, que chamamos de físico.
A consciência do Criador está em tudo isso. O que diferencia nós de todos o resto, vamos dizer assim, que é a criação, é a nossa alma. A nossa alma é a ligação que nós temos com o Criador. E quando nós estamos falando de Criador, nós não estamos falando do todo. Porque o todo, ele criou o espaço chamado Adam Kardec. E aquele é onde ele queria doar ali para ele. Esse que nós não sabemos quem ele é, que nós chamamos de luz infinita. Quem criou o resto, tudo que existe, inclusive nós, foi esse mundo chamado Adam Kardec. E quem estava lá? Quem que se quebrou lá nesse mundo? Nós mesmos. Então, quem criou o universo, quem criou o mundo, quem criou tudo, foi nós mesmos. Nós somos o Criador. Ô, Sofia, você lembra que eu falei para você? Porque assim, Deus, né, a luz infinita, criou o espaço infinito que é a Adam Kardec. Adam Kardec quis doar. O Criador não quis receber. Né? O Criador agora falando que é a luz infinita. A luz infinita não quis receber. Essa luz infinita não querendo receber, ela se quebrou. O primeiro momento da criação ali, que começou a surgir, foram os trabalhos que a gente viu do Henry, né, que trouxe lá com o professor Áquio, que é o trabalho daqueles 24 anciões, ou seja, das energias cósmicas trabalhando e criando ali a flor da vida, criando o Merkabah. E a partir de então, aconteceu a manifestação maior do Criador, que é Elohim. Essas 72 manifestações de Elohim estavam aqui, ó, já na explosão do Big Bang. E aí emanou. Essa emanação aqui é Elohim. Isso aqui, cada vez descendo, vai perdendo luz. Aqui tem muita luz, está bem clarinho, né? Aí aqui começa já a escurecer. Até chegar no nosso mundo, que é pouca luz. Então, Rosângela, o que esse homem que está aqui nesse mundo, que somos nós, qual o objetivo dele? Ele desceu, porque ele queria fazer uma coisa lá em cima, que a luz infinita não deixou, que era doar. Então agora, ele está aqui. Ele tem a oportunidade de fazer aquilo que ele desejou lá em cima, antes dele se quebrar, que é doar. Só que ele não vai doar para a luz infinita, porque ela não precisa. Ele vai doar para o próximo, que está do lado dele. Então nós vemos Deus, né, ao nosso lado aqui. Nós não vemos Deus para cima. Porque nós temos o objetivo de nos corrigir aqui com o nosso próximo. Que loucura, gente. Que coisa linda. Você viu que eu falei aquela vez para você? Que eu nas aulas, na última, até passei o link para você da aula que eu tinha. Sim, eu vi. Eu vi de novo aquela, é dos mundos superiores, aquela aula que você me passou. Aquela é magnífica. Que nós temos um compromisso aqui agora, que é fazer aquilo que a gente desejou lá em cima. Que é doar ao próximo. Essa doação, nós não estamos falando de coisa física. Nós estamos falando de luz, de consciência. Porque se nós formos falar de coisas físicas, nós estaremos apegados à matéria. Não é esse o nosso objetivo aqui. A matéria, ela é um condutor. Ela vai nos ajudar. Mas nós estamos falando de consciência. A consciência do Criador, ela está em todo esse mundo aqui. Ó. Em tudo. Professor, consciência é sabedoria? É isso? A sabedoria é parte da consciência do Criador. A sabedoria, se a gente for lá na árvore da vida, deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Ó, presente da Rosofia, né? Aqui é a sabedoria. É Rockman. Só para representar. É símbolo, né? Então, significa que a sabedoria é uma das qualidades do Criador. É um dos atributos de Deus. Ela é um dos atributos.
Aqui é Keter, ele desce, sabedoria, e aí vem trabalhando aqui. São as manifestações do Criador, são os atributos dele, e também está tudo dentro de nós. Então, quando nós estamos falando de doação, que é a pergunta que você fez, se é sabedoria, é o conjunto todo. É tudo que é o Criador. São as informações quânticas que estão no universo. O que são essas informações quânticas? Nós estamos aqui, estamos fazendo história. Quando nós partimos daqui, a nossa história fica. Só que ela vai se perder no tempo, né? Poucas pessoas deixam sua história, o seu legado, para as gerações futuras ficarem sabendo. Mas não é porque nós não deixamos a nossa história em um livro para que as outras pessoas ficam estudando ela e relembrando anos e anos, né? Centenas de anos depois, como são os cientistas e filósofos. Não é porque aquela pessoa que viveu e se acabou em, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém lembra mais dela, que as informações da história dessa pessoa, da vida dessa pessoa, elas não estão por aí. Porque nós escrevemos uma história. Escrevemos uma página branca, a nossa história. E ela fica. Então, isso é informação. É conhecimento. Então, a nossa estadia nesse mundo de Asiá aqui, ela não é por acaso. Nós somos um pedacinho daquele mundo lá de cima que desejou doar esse conhecimento todo, sua informação. E cada vez mais as informações vão chegando para nós. Então tem aquele vídeo nosso lá que a pessoa que sai da zona de conforto, ela alcança mais informação. A pessoa que fica parada, que não estuda, que não vai buscar, ela não alcança muita informação, ela fica apenas com aquele conhecimento que está nela. É preciso ela sair em busca de mais conhecimento. Então, toda essa informação do Criador, que está espalhada, ela está para todo mundo. Só que nem todos conseguem alcançar. Entendeu? Mas aquilo que a gente alcançou, nós temos que passar para outra pessoa. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Quando nós fazemos isso e passamos para o próximo, nós estamos cumprindo com aquele desejo nosso que era doar também, igual ao Criador. Então, o que está escrito em Gênesis? Desejou ser igual ao Criador. Não é isso que está lá? É isso que nós fizemos lá. Nós desejamos ser igual ao Criador. O Adão e Eva lá é só símbolo. Tem que ligar o microfone se quiserem falar. Pode interpelar. Tá? Então, quando esse ser aqui, ele cumpre a missão dele aqui, que é fazer aquilo que ele desejou lá, e ele retornar, porque é assim, desceu e está voltando. Quando ele retornar para lá, ele vai se unir de novo com o que ele era, com Adam Kadmon. E vai ser um com o Criador. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Venha ser um. Então é isso aqui, o nosso objetivo é isso. A correção nossa é essa. Fazer a conexão novamente, porque nós desconectamos do Criador, nós descemos. Perguntas? Professor, olha só. Aquela parte ali que você falou que nós somos criadores. Nós criamos. Ali quando se dividiu tudo, né? O Adam Kadmon. Mas não seria assim, nós seremos criadores? O seremos é quando a gente voltar, então, quando cumprir a missão aqui? É porque assim, o que acontece aqui? Nossa consciência, ela não aceita ser criadora. Porque nós estamos numa condição de receber. Hoje egoísta. Egoísta. É o ego. Ego. Tá? E ele estando
nessa condição de egoísta, ele nunca vai achar que ele é o criador. Que ele, quando ele sair desse ego, porque o que o ego é? O ego, ele é um cara medroso. Ele tem medo de perder o posto dele. E ele nem existe, mas nós achamos que ele existe, né? E quando nós achamos que ele existe, nós colocamos ele no trono do nosso coração, vontade. E aí, quando ele entra lá, ele não quer sair. Então, ele faz com que a gente pense que é partículas e nós somos onda. Ele faz com que a pessoa pense que tudo se limita nesse corpo físico, mas dentro de nós tem o eu divino, por isso que nós precisamos encontrar com esse eu divino, que é a única ligação que tem com o Criador. Então, quando a pessoa faz isso, faz esse trabalho, ela deixa de pensar como um egoísta. Ela passa a pensar como uma pessoa que está acima. Então, por isso que ela, mesmo estando aqui nesse mundo de Asiá, que é o mundo físico, a consciência dela sobe aos mundos superiores. Consegue entender? Não sei se o desenho está vendo, Sim. conseguindo ver direito aí. Então, a consciência dela vai subindo de nível. Quando ela subir com a consciência aqui, ela evoluiu a consciência, ela se vê como criadora. Por isso, nós, no estado egoísta, não podemos chamar que somos criador. Nós chamamos que seremos criador. Quando nós estivermos num estado já altruísta, evoluído, nós vamos nos olhar e dizer assim, nós somos criador. Porque, na verdade, a gente cria a nossa realidade, né? Porque o futuro não existe. Isso. É nós que criamos. Bom, hoje, no nosso estado egoísta, nós dizemos assim, seremos criador. Entendeu? Então, nós seremos criador, por quê? Porque nós estamos no estado egoísta e sabemos que nós vamos evoluir. Agora, a resposta da pergunta da Rosângela. Lá no começo, o Luiz não estava. Quer fazer a pergunta de volta, Rosângela? Lembra dela? Para o Luiz ouvir? Não, eu perguntei se a gente vai voltar para o Criador e o que a gente vai ser, porque daí a gente já vai saber, quando a gente está voltando na consciência, que nesses tópicos aí, a gente vai voltar para a consciência que é o Criador. E daí, chegando lá, o que a gente vai ser daí? É isso? Sim. É essa a pergunta? Essa é a pergunta. Tá. Então, quando nós subimos em consciência, ainda em vida, nós podemos chamar que nós somos evoluídos. Quando nós partimos dessa vida aqui, né, que nós chamamos, essa vida holograma, nós vamos deixar esse corpo e vamos subir em consciência. Esse subir também ele é simbólico. Não significa que nós vamos subir, né? Nós vamos sair desse plano e vamos para um outro plano. Quando isso acontecer, nós vamos passar pela linha imaginária que cruza esse mundo físico para o mundo superior. Quando nós passar por essa linha imaginária, nós vamos dar de cara com aquilo que a religião chama de julgamento. Consegue entender? Aí tem a direita e a esquerda. Aqui, lá na religião vai dizer assim, ó, uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não é isso que diz? Só que para nós é diferente. A pessoa sobe e vai encontrar a frequência que ela construiu para ela aqui em vida. Se ela se conectou com o Criador de tal forma que ela evoluiu a sua consciência ainda em vida, ela vai estar numa frequência onde tudo será conforme ela produziu aqui. Ou ela vai para a prisão, a rehologramação. Nessa rehologramação vai acontecer o ser aprovado para ir também para o outro lado, se juntar com aqueles que já passaram aprovado.
ou ela vai deixar de existir. Conseguiu entender até aqui? Eu já chego lá na resposta, Rosângela. Eu estou olhando na TV, tá? Por isso que o celular está aqui, mas eu olho na TV lá, que é melhor para eu ver, que o celular é bem pequenininho. Por isso que eu fico de lado para vocês aí. Ô, professor, você lembra que eu fiz uma pergunta na primeira vez que o professor deu aula aqui? Se nós aqui, enquanto nós somos matéria, não poderemos influenciar, se aqui nós podemos interferir sobre o que está acontecendo agora. Se todos os ex tiverem a mesma consciência, se nós aqui poderemos fazer alguma coisa. Se nós aqui poderemos surpreender o Deus como Zaqueu surpreendeu, como a mulher lá samaritana, como o centurião, entendeu? Jesus, Deus, ele ficou impressionado com tamanha fé, entendeu? Porque se todos nós ex, se tiver a mesma consciência, chegar à mesma consciência, nós poderemos, a família X, surpreender Deus com tamanha sabedoria, porque ele que está nos dando essa sabedoria. Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas, professor Hidalgo. Na verdade, assim, ele já nos deu a sabedoria. Somos nós que estamos buscando para alcançar. Ele não está interferindo mais nisso. Nós temos que sair da zona de conforto e buscar mais sabedoria. Quanto mais a gente sair da zona de conforto, mais informação quântica nós vamos buscar. Então, se nós fizermos um trabalho sozinho, cada pessoa fizer o seu trabalho e alcançar mais sabedoria, ela vai estar mais evoluída do que as outras que não estão buscando. Se o grupo X, todo mundo fizer isso aqui, o que vai acontecer? São várias pessoas, eu estou desenhando aqui, não sei se vocês estão vendo, são várias pessoas se expandindo. O que está virando isso aqui? Quando se expande. Agora eu vou ter que pegar um negócio para vocês verem aqui. Deixa eu ver onde que está. Está aqui. Expansão não é criação? É o que Deus fez. Expandir é criar. Olha o que está acontecendo aqui. Uma pessoa expande a consciência. A outra pessoa expande a consciência. Tá? Vai formando a flor da vida. A quantidade de pessoas, vamos supor que aqui tem um X, outro, cada um ampliou a sua consciência. Todo o conjunto vai se chamar egrégora. E aí você muda a realidade. Uma pessoa pode mudar a realidade quando ela sai da sua zona de conforto e avança ao seu derredor. Vai buscando informação. Ela muda realidade. Mas muitas pessoas junto, mudando a realidade, ela dá um salto quântico. É o que chama de salto quântico. Esse salto quântico faz mudar o mundo. É por isso que a geração dos anos 60 não é igual à dos anos 70, e assim por diante. Por quê? Porque vão dando salto quântico. Nós mudamos realidade aqui. E mudar a realidade é surpreender a Deus, vamos dizer assim, conforme você perguntou. Mas precisa de um trabalho voluntário de cada um, não é ficar na inércia. Ele precisa agir. Aí vamos voltar aqui na nossa realidade, então, que nós estamos chegando na outra pergunta, que é depois que nós saímos desse plano físico aqui. Quando nós vamos nos corrigindo, nós vamos subindo, como se fosse aqui nós descemos, agora nós estamos subindo, nós vamos encontrar com o Adam Kadma de volta. E vamos ser um com ele. Mas a pergunta é, o que nós vamos ser depois? Nós vamos ser de novo aquela unidade com o Criador. Só que nós passamos por um processo aqui, nesse mundo, que nós não vamos mais voltar para lá na inocência. Nós vamos voltar agora com onisciência. A mesma onisciência que é a luz infinita, é o Criador. Então, todo esse processo nosso aqui é um processo de correção que nós temos que fazer. Professor, mas se nós vencer o crivo, né? Se vencer o crivo, senão vai parar aqui na relogramação e vai inexistir. O que é inexistir? A parte do Criador, que é a energia quântica, essa energia criacional, ela não se finda. O que vai acabar
é a nossa consciência de saber o eu, saber quem eu sou. Aqui nesse mundo nós temos que ter a consciência do eu, do nós. Uma árvore não tem a consciência do nós. Ela tem a consciência simplesmente dela, que ela não tem a ligação que tem com o Criador, que é o nosso eu divino. Nós temos isso, então nós temos que desenvolver esse eu divino. Porque se eu não desenvolvo esse eu divino, eu estou igual a um animal aqui. Eu estou vivendo apenas nos meus instintos, nos meus 5 sentidos. Eu tenho que subir pelo menos ao 6º sentido, que é o local da nossa mente. A mente está fora de nós. No homem, a mente ela está como se fosse olhando para nós. Nós temos que chegar nesse estado de consciência. Nesse caso aí fica tão difícil se, por exemplo, a pessoa passar tudo por esse conhecimento e ainda, tipo, voltar para o passado, como diz lá o professor Áquila, é um pecado avão, né? Porque a pessoa passa a pecar sabendo, né? Sabendo o que está fazendo, né? Existe daí os estágios de consciência dele em questão ao que ele está fazendo de certo e errado. Porque tem aquele um que faz na inocência, tem aquele que faz sabendo o que está fazendo. Então, tudo isso aqui vai somar como energias negativas para ele. Ele vai levar uma dívida quando ele for atravessar o portal desse mundo aqui para o mundo seguinte. Essa dívida ele vai ter que pagar aqui, ó, na hologramação. Se ele não conseguir pagar, é onde ele vai inexistir. Ele vai deixar de saber quem ele é. Para nós, por exemplo, que aí estamos tendo conhecimento só evoluindo, é o que podemos dizer assim, pode ser mais pesado, né? Mais pesado. Porque quanto mais responsabilidade, quanto mais privilégio a pessoa tem, mais responsabilidade ele tem. Então, se nós temos um privilégio de conhecer mais, nós temos maior responsabilidade sobre aquilo. É a mesma coisa que se nós pegamos uma empresa, nós temos lá um funcionário que cuida de um setor e ele é responsável por várias pessoas, por uma unidade, vamos dizer assim, da empresa. Ele tem maior responsabilidade do que aquele outro que está executando o serviço de operação. E assim é com as pessoas que desenvolvem conhecimento. E é preciso desenvolver. Se a pessoa falar assim, não, eu não quero desenvolver conhecimento porque senão eu vou ter que ter maior responsabilidade. Ela está errando a mesma coisa. Porque ela deixou de cumprir um dever dela. A missão dela é evoluir. Se ela não quer evoluir, aí ela vai pagar por isso. Ela está colhendo também energias negativas. Que é aquilo que a Rosofia comentou agora há pouco sobre os talentos. Se a pessoa sabe que está com um talento na mão e ela pode aplicar aquilo e não aplica, ela vai cair igual aquele do servo que enterrou o talento. Nós estamos na filosofia X. Qual que é o real propósito então, da filosofia X? O que nós X temos que fazer então? Só ficar aprendendo e se depois que a gente aprender, como que a gente vai colocar em prática isso? Então, se eu aprendi, eu tenho que passar isso para frente. Então, eu não posso ficar na inércia. Então, a filosofia X é a pessoa que está estudando a filosofia X, ela está aprendendo, mas esse aprender não é para ela guardar. Ela tem que levar para os outros. Se ela não leva, é porque ela não está cumprindo com o dever dela. É necessário, por onde passar, deixar rastros de luz. Ou seja, se surgiu uma oportunidade de falar uma verdade, tem que falar. Para a pessoa evoluir. Então, você vai ajudar pessoas a aprender pelo menos o que você aprendeu. Não é necessário você tentar ensinar o que você não sabe. Mas a partir do momento que você está segura de uma informação na sua mente, que aquilo já passou a ser uma verdade relativa para você, você tem o dever daí, conforme a oportunidade que surgir, a oportunidade ela surge na sua frente. Vai vir pessoas para você que não vai vir para nenhum de nós. Essa pessoa que foi para você,
Aí você tem a responsabilidade de ensinar ela conforme o que você sabe. Então não é preciso se desesperar. E agora? O que eu vou fazer? Não. Você simplesmente tem que estar preparado para que a hora que a pessoa surgir na sua frente, você poder explicar aquilo que ela perguntar para você. Talvez você não vai nem falar com ela. Talvez é apenas um exemplo da sua vida que vai brilhar para ela. Eu mandei uma mensagem para assim, para todos, que é da quadrangular, do CCB, para quadrangular CCB e a Batista não, é sétimo dia, do sétimo dia. Eu mandei a mensagem para todas, a mesma mensagem. Mas teve duas que ligou para mim para perguntar para mim, sabe? Daí essas duas que ligaram para mim para perguntar, ela já falaram, como o professor Aki falou, mas está na Bíblia. Daí eu falei, mas está na Bíblia, mas nós temos que evoluir, né? A gente tem que evoluir. E fui falando com amor, com respeito, com carinho por elas, né? Eu pensei, nossa, agora elas vão me bloquear, não vão querer mais saber falar comigo. Não, e elas estão falando comigo, entendeu? Eu tenho certeza que essas que voltaram a falar comigo, que vieram perguntar, essas foram as que é a oportunidade de eu falar, é isso, né? É isso que o professor está falando, né? Elas que se interessaram foram as que entenderam a mensagem. Isso. Talvez lá atrás, quando você enviou a mensagem para pessoas que você não tinha certeza que ia receber bem, talvez você deveria ter pensado um pouco, porque pode ser que você bloqueie uma pessoa para nunca mais falar com você. Então, por isso que eu gosto de esperar a oportunidade chegar para mim. Se eu quero falar por atacado, eu faço uma postagem, vamos supor, no meu Face. Aí eu pus lá para a pessoa ver, se quer ver, viu, se não quer. Agora, você falar diretamente para uma pessoa, de repente você pode estar tentando puxar o tapete onde ela está pisando. Eu gosto de dar esse exemplo. A pessoa está pisando em um tapete, ela está ali segura. Aquilo é uma verdade relativa para ela. Aí você traz outra verdade para ela, mas você ainda não colocou um outro tapete para ela pisar. Então aí ela vai se agarrar naquilo que ela está e aí ela vai te xingar, ela vai falar que é demoníaco e vai usar um monte de termos, né, para poder se defender. Agora, quando a pessoa vem para falar com a gente sobre algum assunto que consegue colocar dentro dela uma nova informação, ela é uma porque daí ela já veio, ela está aberta, ela não está bloqueada. Agora, uma pessoa que está dentro de uma religião, seguindo certinho lá conforme a verdade relativa dela, se você tentar tirar aquilo dela, ela vai se espernear, ela não vai aceitar. Então, aí entra a sabedoria. Como abordar as pessoas? Porque se você tenta arrastar uma pessoa para o seu entendimento, ela não vai aceitar. Se ela está tendo alguma coisa que para ela é valoroso. Aquilo é um valor para ela. O que é de valor para a pessoa, ela agarra naquilo. Primeiro você tem que mostrar de uma forma que aquele valor dela pode ser trocado por outro, sem perder a qualidade do valor dela. Porque se você falar para ela que o valor que ela acha que tem não serve, ela vai se ofender. Ela tem que entender por si própria que o que ela está crendo, agora ela viu uma outra verdade e ela tem agora que colocar na sua balança, que a consciência vai mostrar para ela, você sabia de A e agora sabe de B. Então agora tem que levar isso para a razão. Se essa pessoa levar para a razão, se você colocou para ela de uma forma suficiente para que aquilo que você está colocando tenha mais peso do que o outro, a razão dela vai mandar escolher o que você colocou. Agora, se ela tem uma verdade e você está tentando levar outra, e não mostrou para ela que aquilo que ela tem também tem valor, mas você está mostrando alguma coisa de maior valor, aqui fica um pouco complicado para entender, mas, ou seja, tem que partir dela a vontade
de pegar a outra verdade. Aí entra o batismo. Porque a Bíblia fala que é um só batismo. Batismo é eu entrar dentro de uma mente, dentro de uma ideia. Então, se a pessoa está com esse batismo, se você colocar o outro, ela não vai entrar. Não consegue ter dois. Primeiro você vai ter que mostrar para ela que esse é o melhor. E aí ela vai sair daquela ideia e vai entrar nessa ideia. Uma nova ideia. Então tudo tem que ter cuidado. Porque as pessoas saem e ficam falando mal do lugar onde ela estava. Isso não é certo. Os lugares que eu estive, só para você ter uma ideia, eu tenho contato com todas as pessoas que estavam lá. Se eu perdi algum contato, é por causa da nossa correria, um mudou daqui, outro mudou dali, o trabalho, a distância, e assim vai distanciando o nosso contato. Mas ninguém saiu assim de cara virada, vamos dizer. Então, os lugares por onde eu passei são escadinhas que eu subi para chegar até onde eu estou. E a evolução é isso. É sair de um degrau da escada e passar para o outro. Esse degrau aqui, ele é valioso também. Então, a pessoa que saiu de uma religião tem que entender que aquele momento que ela viveu lá, ela aprendeu alguma coisa. Se não ajudou na vida cotidiana dela, que ela saiu queimada, né? Ou seja, não satisfez o desejo que ela queria lá dentro, mas serviu para dar um empurrão nela. Então, nós temos que saber que o bem e o mal, ele é uma coisa só. Então, o bem e o mal, o que acontece com o mal? O mal, ele é bom. Nós temos que saber entender isso, né? Saber usar o mal. Em que hora que ele está sendo bom para nós? Nesse exemplo, se eu estive lá e hoje eu acho que aquilo era um mal que aconteceu para mim lá, eu tenho que pôr a minha consciência em dia. Peraí, eu estou pensando que é mal, mas lá foi um degrau que eu pisei para poder eu subir no outro degrau. Que eu pular degrau, se eu quiser sair do mundo de Asiá e ir direto para o mundo de Atisluca, eu não vou conseguir. Eu tenho que passar de nível de consciência a nível de consciência. Tá? Eu não vou conseguir pular de uma vez. Eu vou aos poucos. E assim é na nossa vida. Em qualquer situação nós temos que seguir a regra dos degraus. Subir degrau por degrau. Senão eu vou cair. Então, professor, Oi. é o mal que nós faz chegar a Deus, né? Cada vez mais, né? Ele nos dá um chute. Ele faz a gente sair da zona de conforto. Pode saber que grandes ideias, agora vamos trazer para a nossa realidade física, assim, em questão de evolução de profissão, por exemplo. Tem pessoas que passam por uma dificuldade e na dificuldade ela consegue desenvolver um negócio que ela, lá, anos depois, ela vai se tornar um grande empresário, por exemplo. Por quê? Porque lá atrás, quando o mal pegou ela teve criatividade e entendeu que aquele mal era uma oportunidade de melhoria. Então, nós temos que entender que o mal que nós pensamos que é mal são oportunidades de melhoria para a nossa evolução. Obrigada, professor. Obrigado por vocês terem participado. Obrigada, professor. Ficar, né? Pô, mas gratidão aí, gratidão a todos aí. Gratidão, Luiz. Gratidão, Gratidão, professor Hidalgo. Muito obrigada. Excelente. Excelente. Muito bom, obrigado. Excelente. Excelente, professor, muito bom. Obrigado. Obrigada. Tchau para vocês. Um beijo tchau. para todos. Beijo. Lídia, um beijo para Lídia. Tchau para vocês, obrigada. Tchau. Tchau para Selma. Tchau para vocês. Abraço. Até a próxima. Tchau. Para o Eulálio também.